agora para o nosso primeiro podcast do Quanticamente, realizando mais um objetivo, né? Eu sou Jaqueline Fã. E eu sou a Dulce Coronato, do Universo Consciência. E se a gente está aqui hoje, no nosso primeiro podcast do Quanticamente. A gente vai falar de ciência, de espiritualidade, de desenvolvimento pessoal e trazer Poder da bastante mente, física isso aí. quântica. E trazer bastante conhecimento para vocês, para ajudar na sua jornada do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E Exatamente. para começar, se você está vendo, a gente está no YouTube e no Spotify. E se você estiver vendo no YouTube, dá seu like, compartilhe, deixe o seu comentário, que é muito importante para a gente, o seu feedback. E compartilhe com outras pessoas no Spotify também. Né? Divida isso com outras pessoal. pessoas. Contribui aí, faça a sua parte de contribuição com o universo. E para começar do começo, a gente vai falar de clareza mental. Nada melhor de falar de clareza mental para a gente começar, para a gente fazer o nosso primeiro podcast, né, Dulce? E que assunto, né? Que assunto, porque eu acho que é o que falta para todo mundo, né? Até para a gente que já está aí na caminhada, às vezes, né? Às vezes falta um pouco desse negócio, desse ingrediente que faz toda a diferença, né? Pois é, porque o que acontece? A gente vai falar um pouquinho aqui, porque eu percebi isso, não sei, a Dulce também vai falar um pouquinho da jornada dela, de como começou tudo isso, mas para mim fez toda a diferença quando eu comecei nessa jornada do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, saber ter clareza do que eu queria, né? De quem eu era, de onde eu estava, de onde eu queria chegar, o que eu queria para mim. Então a gente constrói objetivos, constrói, né? A gente identifica, a gente vai saber qual é o nosso propósito de vida a partir da clareza mental, né? De você saber realmente o que quer. E o que quer falar um pouquinho, Dulce, da sua jornada, da sua experiência? Pode contar a sua, eu vou no fluxo. Tá. Quando eu comecei a estudar um pouquinho mais, né, entrar nesse mundo do autoconhecimento, foi exatamente por uma necessidade de saber realmente assim onde eu quero chegar, porque a gente quer tanta coisa, né? A gente quer tanta coisa hoje, mas o que te move, né? O que te leva a fazer o que você faz? Então, essa clareza eu não tinha. Eu não tinha. Eu sabia que eu queria contribuir de alguma forma. Eu sempre gostei de falar, de ensinar. E eu sou professora de formação. Então, eu já sabia que passar conhecimento, dividir conhecimento era algo que me movia. Mas o quê? Para quê? Né? E essa palavra, essa pergunta, o para quê, para mim, foi essencial. Porque quando eu perguntava para mim por que eu queria alguma coisa, eu acabava justificando onde eu estava, o que eu estava fazendo. Quando eu entendi que quando eu pergunto para que eu quero, eu já estou pensando no motivo de eu estar fazendo aquilo ali, onde eu quero chegar, para que eu quero, qual o motivo, o que me move fazer o que eu estou fazendo. Né? E nesse para quê, quando você pergunta para quê, você também descobre o que você não deve fazer, né? Por que você não faz? Quando você fala assim, para que você tá estudando tal coisa? Para que você estuda física quântica? Para que você está lendo esse livro? Né? Para que você tá fazendo um podcast? Então, é diferente de falar por que você faz, porque eu gosto, porque porque eu quero ler um livro, porque eu quero aprender mais sobre isso. Mas tem um motivo. Esse não é o motivo, é a justificativa de você estar lendo o livro. Mas o motivo é aquilo que realmente vai te mover. Então, isso fez toda a diferença para mim
definir, ter clareza daquilo que eu queria. Né? E até hoje, toda vez que eu vou criar meus objetivos, minhas metas, eu faço essa pergunta. Né? E me fala um pouquinho de você, Dulce, como que foi? Conta aí pra gente. Foi em meio ao caos, né? O caos é uma energia de transformação incrível, sabe? Sabe aquela. Meu pai falava assim: olha, até um chute na bunda te empurra para frente. E é mais ou menos assim. Às vezes a gente está tão acomodado, e esse acomodado não significa que você está parado. Às vezes você está trabalhando muito, mas não direcionado ao seu propósito, não direcionado ao que você quer fazer ou que você veio aqui fazer. Né? Às vezes você está trabalhando até além do que você deve, mas muito distante do que te faz feliz, do que, sabe, do que faz o seu coração cantar, como eu costumo dizer, né? E aí o universo, ele move coisas, ele move energias. Se você está pedindo, né, isso, poxa, mas eu não estou feliz, eu estou fazendo tanto, eu não estou feliz, né? Pede a Deus, pede ao universo, pede. Aí você começa a pedir caminhos que te deixem mais feliz, mais completa, mais. E aí começa a acontecer um monte de coisa que você, olhando no primeiro momento, parece um monte de caos, um monte de coisa ruim, né? Vem doença na família, vem, sabe, tudo que aí é para você parar. E aconteceu tanta coisa ao mesmo tempo que é como se eu tivesse literalmente, sabe, num furacão F5, nível 5 de rotação, assim. E eu não posso nem dizer que eu estava no olho do furacão, porque o olho do furacão, ele é calmo, né? Ele não tem essa... É isso Não, eu aí. estava literalmente no rodopio do furacão. Foi quando eu comecei a ter vários insights, sabe? Parece que eu fiquei tão fora, assim, do contexto de realidade, que eu comecei a me conectar com algo a mais, com algo além do que a gente chama de realidade, né? Algo além. E eu comecei a ter muitos insights, muitas intuições, que me levaram a esses estudos, que me levaram às terapias holísticas que eu jamais, naquela época, teria considerado. Não tinha nem ideia que existiam. E se eu tivesse ideia que existisse, provavelmente, na minha ignorância, eu teria olhado meio de lado, sabe? E, e tudo isso chegou para me mudar completamente. Mudou o meu eixo, assim, mudou o eixo do meu mundo. E eu descobri quem eu era, de verdade. E eu descobri o meu propósito de vida. Então, e uma das coisas que eu aprendi é isso, que a energia do caos, ela não é uma energia de tragédia, é uma energia de grande transformação. E hoje, quando eu vivo esses momentos de caos, eu falo, uau, universo, o que de tão grandioso está sendo criado aqui. É igual Porque, quando você vai arrumar alguma coisa, né? Você vai arrumar toda mudança, você faz uma confusão. Você vai mudar de casa, você vai mudar de lugar, você desarruma tudo, né? Empacota tudo, joga algumas coisas que não servem mais, né? Você joga fora o que você não quer mais. E aí você, para começar algo novo, aí você reorganiza tudo, reorganiza a sua casa, né? Divide tudo ali em caixinhas, depois você vai separando, vai colocando tudo em ordem de novo, mais ou menos assim, né? Então o caos vem, você desarruma tudo e depois as coisas vão chegando no lugar. então, isso aconteceu há mais ou menos 3 anos atrás. E de lá para cá, assim, é transformação diária. Então, a cada dia eu tenho tido um pouco mais de clareza. Não posso dizer que eu tenho clareza total, mas eu tenho tido mais clareza dia a dia. Mas naquela época eu descobri que eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que eu queria, eu não sabia nada, não sabia o que eu estava fazendo aqui.
E se você me perguntasse naquela época o que eu queria, eu ia te falar assim, dinheiro, cara, dinheiro. E, e de verdade, eu descobri que ninguém quer dinheiro. É, Ninguém quer dinheiro. Para que serve o dinheiro? Aí você começa a entender por que você busca dinheiro. O dinheiro em si ele não serve para nada, você mas quer o ele que o é o dinheiro nosso vai meio, ele é um meio trazer. de troca. Então Uhum, você quer o que o dinheiro pode comprar. Na verdade, você uhum. não quer dinheiro. Se você tivesse outro jeito de conseguir aquilo, provavelmente você buscaria de outra É isso aí. forma. Mas então você começa a perceber que você está buscando a coisa errada. Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma mentalização naquela época do que eu queria, eu ia ficar pensando em dinheiro, e de verdade, o dinheiro para mim não é importante. Por isso que nunca ia vir, Uhum, né? uhum. Aí você entende o seguinte, não, o que eu quero é a casa, é o carro, sabe, o conforto, mas por quê? Mas para quê? Para Aí quê, você né? Para começa a quê? entender, né? Aí você começa a ter mais clareza. Então, foi mais ou menos num contexto assim, que eu tenho certeza que não é diferente de muita gente que vai ver esse podcast, né? Muita gente deve Uhum, estar passando por um momento de caos agora. E é se isso você aí. olha para um momento de caos como tragédia e trata ele como tragédia, ele vai ser só tragédia. Mas se você percebe nele uma energia e você usa essa energia para se transformar e transformar a sua vida, eu garanto para você, você vai mudar. E vai mudar tudo aí. Pois é. E essa clareza, Dulce, ela assim, eu listei até algumas coisas aqui, e aí você pode complementar, né? O que é clareza mental? O que você ter claro na sua mente, você saber o que você quer, onde você está, onde você quer chegar, quais são. Vai te ajudar em quê? Definir seu propósito de vida, definir seus objetivos, direcionar as suas metas, né? Que para você alcançar seus objetivos, você vai te ajudar nas suas tomadas de decisões. Né? Quantas vezes você precisa decidir alguma coisa, mas sem saber o que você quer com aquilo, sem ter clareza do que você quer fazer, como é que você vai tomar a decisão de alguma coisa? Né? Só vai ter dúvida, você não vai tomar decisão. Vai te ajudar a se organizar melhor, né? Você vai ter uma organização, eu até falei aqui da casa, né? Você começa a organizar a sua vida quando você tem clareza e você passa a acreditar mais em si. Você passa a ser mais fiel a você mesmo, porque você tem certeza daquilo que você quer, né? Você tem clareza, você sabe. E a dúvida vai muitas vezes faz a gente acompanhar outras pessoas. A gente ir no fluxo de outros, né? Ter aquela consciência de massa que a gente fala. Então, quando você tem dúvida, muitas vezes você segue o que os outros estão fazendo, o que os outros estão falando sem questionar. Né? Eu gostaria de falar para as pessoas que devem estar pensando assim: ah, mas para que eu vou continuar ouvindo esse podcast? Eu não tenho clareza nenhuma sobre o que eu quero. Então, eu quero falar para vocês o seguinte: se você não tem clareza do que você quer, aí você precisa ficar até o final. E uma das coisas, Jaqueline, que eu aprendi é o seguinte: o maior erro de quem não tem clareza é não agir, é não se mover. Porque é um paradoxo, né? A pessoa não age porque ela não tem clareza, e ela não tem clareza porque ela não age. Ela nunca vai encontrar clareza Uhum. parado aonde ela está. Assim, né? A clareza não vai bater na sua porta e falar assim: oi, eu sou a clareza mental. Sabe, eu vim aqui para te dar umas ideias, para falar o que você precisa fazer. Não, você precisa se mover para poder encontrar essa clareza. E outra coisa, essa clareza mental, às vezes tem gente que acha que quando encontrar clareza mental vai ser algo tão grandioso,
tão maravilhoso, sabe? Que vai abrir assim a nuvem, vai vir um raio de luz, assim, de sol, e bater na testa, e vai ainda trombetas de anjos tocarem no céu quando ela tiver a clareza mental. E na verdade é um negócio tão simples, né? Tipo assim, É. tá, então eu quero é fazer isso. Ok. É Aí tão você se simples quanto move, isso. né? É o que você está falando. Aí você se move em direção àquilo. Porque você. E quando a gente começa a colocar no papel as coisas, eu acho que a gente escrever, Dulce, eu acho não, eu tenho certeza, né? Você começa a escrever e as coisas começam a ficar mais claras. É como se você estivesse decretando aquilo ali, você está registrando o que você quer. E aí, de repente, você escreve uma coisa, aí você pensa assim, mas espera aí, eu quero isso aqui, é o que eu falei, para quê? Para que eu quero isso daqui? Né? Quando você Não faz começa a sentido para o escrever, meu coração. É. uhum, e esse sentimento, é isso que eu ia falar, é você sentir, né? O que está te movendo é muito mais do que o que você pensa e do seu desejo. É o que você sente em relação àquilo que você quer. Né? Qual sentimento você tem em relação ao que você está se propondo fazer, ao que você está se propondo pensar, ao que você está, né, se propondo a ter, o que eu quero ter, mas qual sentimento você tem em relação àquilo? Porque às vezes é um simples querer, né? Você quer, é o que eu estou falando, às vezes você está com uma consciência, né? Você está concordando com os outros, fazendo o que os outros estão fazendo, querendo ter o que os outros têm, sem saber se para que aquilo vai servir para você, né? O que aquilo vai Exato. acrescentar na sua vida. Então, tem algumas perguntas que eu acho que são importantes quando a gente está precisando de mais clareza, né? E quando você tem uma verdade, quando você tem um conceito, quando você tem alguma ideia fixa, começa a se perguntar sobre o que te faz pensar daquela forma, né? Por que eu estou pensando desse jeito? Por que eu estou agindo assim? O que eu quero com isso? Né? Esse o que eu quero, né? O que me faz agir dessa maneira? O que está me movendo? E essas perguntas vão abrir a sua mente. Você começa a refletir. A reflexão, ela é importantíssima. E uma das técnicas para você ter clareza mental é a meditação. E aí agora eu vou puxar um pouquinho para o meu lado. Depois eu puxo para o seu, tá, Dulce? Tudo certo. Mas eu concordo com você. Gente, nesse turbilhão de pensamentos que a gente vive no dia a dia, né? Que a gente fala em momentos de estresse ou quando a gente está em beta, em nível beta, né? Quando a gente está com a mente turbinada, vamos dizer assim, é muito difícil você ter clareza. Por quê? Porque você não vai, a gente precisa estar num momento de um momento mais sereno, um momento de desaceleração da mente. E aí, quando você falou de insights, eu lembrei disso. Né? Você falou assim, começou a vir muitos insights. É como se na PNL a gente fala assim, eu vou dissociar daquela situação. Então você vai olhar de fora, você vai É. se observar. E quando você está se observando, é como se você não fosse mais você. É uma outra pessoa que está te vendo. E aí você olha e fala assim: nossa, por que você está fazendo isso? Aonde você quer chegar com isso? Então, na meditação, a gente fala de limpar a mente, mas na verdade não é limpar a mente, é dar uma esvaziar a mente, na verdade, sair fora do turbilhão de pensamentos. Os pensamentos vão vir. A gente tem cerca de 70 mil pensamentos por dia. Então, quando você está meditando, você fecha os olhos e concentra na respiração, e aí, ou às vezes, eu não consigo meditar, Jaqueline, não, para mim não dá. Vai fazer uma caminhada sozinho,
tranquilo, concentra lá na sua passada, no canto do pássaro, em alguma coisa da natureza, nada que seja um pensamento direcionado, né? Você direciona seu foco para alguma coisa, né? Para algum canto de pássaro, para algo da natureza, para os seus pés, para a sua respiração durante a caminhada. E se algum pensamento vem, ele vem e você deixa ele ir. Isso é serenar a mente. Isso é você esvaziar e aí dali, a partir dali, vem muitos insights. Quantas vezes eu levantei de uma meditação e eu fico com o meu caderno, às vezes, do lado, assim, porque eu tenho certeza que alguma coisa vai vir. E às vezes nem é seguido, não, mas durante o dia. Porque você sai daquele turbilhão de pensamentos. Você muda seu foco. Quando você está com um problema, por exemplo, se você ficar pensando só no problema, como é que eu vou resolver isso? Como que eu vou resolver isso? Como que eu vou resolver isso? Você não vai conseguir resolver. A solução não vem. Mas esquece o problema. De repente você está. Gente, quando eu estou dirigindo, quanta coisa vem? Porque eu estou prestando atenção na direção. Então eu me desliguei. É um tipo de meditação, né? Vamos dizer assim. Eu me desliguei de algo que eu estava tentando pensar. Às vezes você quer lembrar de uma palavra, você quer lembrar do nome de um filme, você quer lembrar do nome de uma pessoa. E na hora que você fala, ai, gente, como é que é o nome? Como é que é o nome? Você não lembra. Às vezes você está fazendo outra coisa completamente diferente. Aí, de repente, vem um nome na sua cabeça. Aí você lembra assim, gente, porque você se desligou daquilo ali. Então, vem muitos insights. Isso é tão real, Jaque, que as empresas, né, empresas assim, de tecnologia, onde as pessoas trabalham basicamente com a mente, basicamente, Basicamente, quanticamente. trabalham com a mente, né? Elas sabem tanto disso que elas já têm assim locais onde as pessoas vão para relaxar, né? Tem locais ali de o cafezinho, que é o básico, né? Mas não só isso. As empresas que trabalham só com a mente dos seus funcionários têm locais de jogos, sabe, de relaxamento mesmo, porque eles sabem que as maiores soluções ou as maiores ideias vêm nesses momentos. É isso. Então, você pode, inclusive, fazer pesquisas sobre isso, que você vai ver que a gente não está falando bobagem, não. É isso mesmo. O que a Jaqueline... sim, e vários inventos, várias ideias dos grandes inventores foram captadas, né? Porque, na verdade, as ideias, os pensamentos, a maioria, a gente não cria, a gente capta desse campo quântico de ideias e pensamentos. Então, tem vários livros que eu já li do Joseph Murphy, né, do Napoleon Hill, como que chama aquele outro? De quem? Agora mesmo eu lembro. Ai, ó. Na hora que eu começar a falar, aí ela vai lembrar. Daqui a pouco eu lembro. Eles falam o seguinte, que vários inventores, eles contam histórias, né? Vários inventores, pesquisadores, eles têm uma técnica, eles relaxam, né? Normalmente existe uma poltrona para isso, né? Uma poltrona muito confortável, e aí eles sentam ali confortavelmente, normalmente com alguma coisa na mão, né? E aí essa poltrona tem os braços, e eles ficam ali, relaxam o corpo, quase que deitam na poltrona, relaxam a mente, relaxam o corpo e vão mexendo ali, aquele molho de chaves ou aquelas bolinhas, né? E vão mexendo aquilo ali, e a hora que eles quase adormecem, aquilo cai. E aí, a hora que eles acordam, normalmente vem a ideia, a solução, o que eles estavam buscando, normalmente vem ali naquele momento. Então, são técnicas de meditação, não deixa de ser, né? É uma Porque meditação. você baixa as ondas cerebrais até um ponto
aonde você entra em fluxo com esse campo das ideias, com esse campo, com o seu subconsciente, vamos falar assim, com o seu Isso aí. subconsciente, que é o portal para esse campo registro acástico, a biblioteca infinita, inteligência É, infinita, né? Tem tantos nomes por aí. tem muitos nomes. Inclusive, gente, a Dulce tem uma mentoria, tá? Lá, uma mentoria. Fala aí, Dulce, fala da sua mentoria. Eu tenho uma mentoria, é uma mentoria curta, são 4 aulas. Na verdade, são mais de 10 horas de aula. Mas se você for ver assim, aula a aula, são 4 aulas. Elas foram gravadas ao vivo, mas hoje ela está sendo vendida gravada, né? Ela não é mais ao vivo. Chama Nova Dinâmica. E ela traz ferramentas e técnicas justamente para que você tenha mais clareza mental e mais disciplina, mais foco, para que você trace seus objetivos de uma forma mais assertiva, para que você descubra os seus propósitos, que é o que a Jaqueline está falando, é o seu para Uhum, quê, né? Para que você quer isso? E quando uhum. você descobre os seus propósitos, é isso que te faz imparável, né? Essa palavra imparável que está tão famosa, né, hoje em dia, Tá. porque é muito fácil você começar o projeto. Eu era dona de começar projetos, Jaqueline. Tinha muita iniciativa e pouca Muito. acabativa. Muita iniciativa e pouquíssima acabativa. Sabe como é? Eu não conseguiria conceber a ideia de estar, sei lá, quase 3 anos com um canal como o meu, fazendo um trabalho diário, sem ter os 1.000 inscritos ainda, sem ter monetizado. Já teria Uhum. desistido, se fosse naquele velho tempo, entendeu? Se fosse a velha Dulce. Então, e tudo isso vem de uma maneira assim para me testar. Por que está demorando tanto? Por que está. Sabe por quê? Eu preciso disso para saber se eu realmente aprendi. Dulce, você falou uma coisa aqui agora, e você me lembrou de uma coisa que eu tive que trabalhar comigo para também não desistir. Porque isso foi uma crença que foi instalada em mim, e hoje eu identifico isso. Eu sempre quis tudo, eu queria fazer tudo. E o meu pai ficava batendo isso na minha, na minha cabeça, ficava falando isso comigo. Ele me fala, o meu jargão, né, o jargão que ele falava, o que ele falava para mim era assim: a Jaqueline é 7 profissões e 21 necessidades. Tudo ela quer. Tudo ela quer. Então, assim, eu sempre gostei de esporte. Aí eu fazia vôlei, fazia ginástica olímpica, fazia basquete, fazia handball. E ele ficava assim: mas tudo você quer, tudo você quer fazer, né? Você não se dedica a uma coisa só, você não faz uma coisa só, tudo ela quer fazer, tudo ela quer começar, tudo quer. E aí aquilo foi ficando assim, e realmente eu comecei a criar tudo, tudo eu queria, tudo eu queria, tudo eu queria, tudo eu queria. E aquilo ficava assim. Então, ao mesmo tempo, é, eu fazia um pouco de tudo, sabe? E não consegui me dedicar a uma coisa só. Até que eu fui lapidando isso. E hoje eu entendo, porque muita coisa eu comecei e não terminei, né? Porque eu já era induzida, assim, quando aparecia alguma coisa, vai ter uma escola de música lá no colégio. Aí eu tenho certeza que ele não vai querer fazer. Ela vai querer fazer. Então, isso foi foi instalada essa crença para mim, e às vezes eu tinha dificuldade de me dedicar muito tempo, porque eu ficava querendo fazer tudo, experimentando tudo. Era uma fase, né, de adolescência que realmente você tem vontade de conhecer, de fazer, mas isso eu vejo que me atrapalhou um pouco, sabe? Mas eu passei por Um pouco. isso, Jaque, muito recentemente, mesmo depois desse despertar, eu passei, né? Eu virei a louca dos livros, dos cursos, da, das mentorias.
o que eu comprei de curso, de livro, de mentoria, né, de curso de terapia, foi uma coisa absurda. E foi aí que meu marido me falou assim, Du, agora se dedica ao que você já tem. Você já É, tem bastante eu coisa, sei. né? Você não consegue aplicar todas as técnicas que você tem numa terapia. Você não consegue, sabe? O pouco que você acha que já tem, você já tem muito. E aí foi aí onde eu falei, cara, de verdade, eu estava me auto-sabotando. É. E foi nessa época que eu criei um teste lá no. Eu já tinha o site, né, o blog. Eu criei um teste de autossabotagem da síndrome do impostor. Que eu tava Uhum. me sabotando com a síndrome do impostor. Tipo assim, mas como que eu vou fazer um curso, dar um curso? Eu preciso estudar mais, eu preciso ler mais, eu preciso. Ele falou, você já sabe muito, sabe? E Uhum. o que você julga ser pouco, para a maioria, é demais. Tanto é que quando eu fiz a minha mentoria, o método de desbloqueio, que foi uma mentoria totalmente intuitiva também, não, ela foi intuída, não assim todos os módulos, como foi no caso dessa alquimia das emoções, né? Não foi assim. Mas assim, veio, você precisa fazer isso. Inclusive o curso de coach, que eu falei, não, eu preciso do curso de coach. Eu ganhei curso de coach. Sabe, eu vi que era para eu fazer aquilo. Uhum. E aí Uhum. uma amiga nossa, Sofia, né, ela fez a mentoria, ela falou assim, Dulce, você pode dividir essa mentoria em 5, porque o conteúdo que você trouxe em uma mentoria, dá para você fazer 5 mentorias. É. Foi Mas assim, foi aí, uma coisa, as minhas aulas foram 17 aulas de 3 horas. Era uma coisa absurda assim mesmo, sabe? E muito profunda, com muitos exercícios, com muita ferramenta, com muitas técnicas. Tanto é que deu muito resultado para quem acompanhou realmente as aulas. uhum. Uhum. Mas Mas é uma mentoria muito grande, de 4 meses, né, que eu ainda não repeti. Foi só a primeira turma. porque aí realmente, aí dá para você dividir e Então, fazer. a nova dinâmica, para você ter ideia, né? Ela é uma mentoria, e, na verdade, ela é um pedacinho assim do que eu estava dando Do que dentro estava fazendo lá. do método desbloqueio. E assim, realmente para mim, foi um teste incrível de que eu estava pronta. Então, foi assim, foi muito Aí você interessante. teve clareza de que você estava pronto. Eu tive clareza de que, primeiro, eu estava me sabotando, isso ficou muito claro Uhum. para mim, e que eu Uhum. estava pronta para começar, sabe? Sabe aquele Entendi. ditado? O pouco que você acha que sabe é um prato enorme para quem não sabe Entendi. nada. Verdade. Então, se você está aí ouvindo a gente, está achando que você precisa, sabe, estudar mais, aprender mais, para poder contribuir, começar a contribuir com os outros, cara, para de patetice, como diz a Começa, entra em Cristina, movimento, é o que você a falou, nossa né? amiga, É o entra que em você falou. movimento. Mas o movimento que eu falei lá no começo, né, para quem não tem clareza nenhuma do que quer, é um movimento de, sabe, de fazer qualquer coisa mesmo. Uhum. Mesmo que não saiba, não sei, não tenho clareza nenhuma de onde eu quero chegar. Você pode, por exemplo, começar a fazer qualquer coisa. Vou começar a cozinhar, uma coisa que você gosta, ok, começa a cozinhar, você vai ter clareza se é isso. Uhum. Se É isso começa a aí. falar assim, não, mas não é isso. Então você já sabe que não é aquele caminho. Por Então isso que eu você, falei no começo, falei assim, às vezes quando você está trabalhando aí, até para você identificar, quando você pergunta para que eu quero isso, você vai descobrir que às vezes não é aquilo que você estava fazendo que é o que você quer, é, né? porque é igual um GPS, se você está num lugar, se você tem que sair daquele lugar, que é onde você está hoje,
mas você não tem ideia de como que você faz para chegar onde você quer. Mas você está num lugar que não tem sinal do GPS, o que você tem que fazer? Você tem que sair desse lugar, ir Uhum. para qualquer lado, até que você tenha uma clareza de para onde É, você quer ir, da direção que você quer tomar. a direção que você quer tomar. Se você já sabe mais ou menos a direção, pelo menos, já é mais fácil. Ah, eu quero trabalhar com palestras, por exemplo. Ok, você já pode começar a se direcionar para isso, ainda que você não saiba exatamente nem como e nem os assuntos que você vai tratar. Isso você vai descobrindo aí no caminho, mas você já tem um direcionamento. Ah, eu quero trabalhar, eu quero ser empregada, quero ser concursada sei lá, da Petrobras. Ok, então você já pode começar a estudar, pegar aí as provas antigas e começar a estudar e tal, e esperar o concurso, né? Então, aí você já tem uma direção, um direcionamento. Mas se você não tem nenhum, se coloque em movimento, para qualquer lado. É Você isso vai aí. ter clareza do que você não quer e depois do que você quer. Gente, então assim, eu acho que ficou claro aqui nesse podcast, né? Que você tem que se movimentar e fazer perguntas para você, se observar, né? E fazer perguntas para você. Toda vez que você tiver dúvida, né? A dúvida é sinal de que não há clareza. Então, toda vez que você tem dúvida, você pergunta para que você quer aquilo, né? Onde você quer chegar? O que te faz pensar daquela maneira? O que te faz agir daquela maneira? Você queria falar o quê? Quero. Eu quero falar do poder das perguntas. Eu tenho 2 Ah, tá. vídeos no Universo Consciência que fala do poder das perguntas. E as perguntas, elas te mostram que você não tem clareza, mas é maior do que isso. Elas abrem as infinitas possibilidades. Então, mesmo quando você tem clareza, continue fazendo perguntas, Uhum. porque as perguntas, elas abrem novas possibilidades, novas oportunidades. E elas é uma forma de fazer pedido ao universo. E você Sabia? sabe, Dulce, e no coach a gente trabalha exatamente com essas perguntas, né? O coach é pergunta. Então você tem clareza, mas você vai perguntando, é como se fosse um funil, né? Você vai afunilando, afunilando, e as respostas vão vindo, né? As respostas vão vindo, às vezes coisas que você nem imaginava que você tinha aquilo na sua mente, ou que você poderia captar aquela possibilidade, né? E aí, quando você faz a pergunta, você fala, é isso, é isso. Então, no coach, a gente Mas quando trabalha eu muito com falo do pergunta. poder das perguntas, você não vai para a mente. Você não busca as respostas na sua mente. Você faz a pergunta e solta. Ah, E é. aí Captar essa. Uhum, você vai captar a resposta, sabe, do uhum, campo, do campo, uhum, do uhum. campo quântico das infinitas possibilidades. E esteja presente. Pratique a presença no agora, porque aí você vai perceber a resposta. Às vezes é num podcast como esse que vai vir a sua resposta. Às vezes é num vídeo que já está gravado, ou no canal da Jaqueline, ou lá no Universo Consciência. Às vezes é num livro. Vem para o nosso clube de leitura. Às vezes é num livro, às vezes é no comentário do estudo do livro, às vezes é num filme. Eu recebi insights, eu recebi respostas em sonhos, em filmes. Gente, eu faço perguntas o tempo todo, né? Porque eu fiz um curso no Axis Consciousness, acesso à consciência, né? Das barras de Axis. E lá a Uhum. gente aprende muito sobre as perguntas, o poder das perguntas. Mas, assim, você pode ir também para a ciência, né? Platão falava das perguntas, o Einstein usava muito as perguntas, né? Tem tantos filósofos, cientistas que usam o poder das perguntas para poder receber essas intuições, Essas intuições, esses insights. que É é isso. muito
é assim, você percebe que o negócio é muito grandioso. É um poder que nós temos. Então, faça perguntas, mas nunca perguntas que te desempoderam. Porque, normalmente, se a gente pergunta, tipo assim, por que isso está acontecendo comigo? O que pode piorar? Como que pode... Não tem essas perguntas, não tem como... Aquela coisa assim, nossa, já tá ruim, que mais, né? Que mais vai acontecer para piorar? Vai Ah, você acontecer vai coisas, acontecer, você sabe? está Vai vir perguntando, respostas para te mostrar como que vai piorar. fazer a pergunta certa. A gente pode fazer um podcast aí falando de perguntas, né? As Podemos perguntas. sim, vou amar Legal. fazer isso. Inclusive, gente, nos comentários, se vocês quiserem deixar sugestões, né, para que a gente faça mais podcast, deixa aqui, vai ser muito legal a gente ouvir a sua sugestão. Esse é o primeiro podcast de muitos que a gente vai fazer quanticamente. Então, esse é o primeiro de muitos. Então, deixa lá sua sugestão, que para a gente vai ser muito, muito, muito importante, tá? Bom, e para a gente terminar aqui, Dulce, nós vamos deixar na descrição desse vídeo, se você estiver vendo no YouTube, a gente vai deixar os links aqui do canal Universo Consciência, da Dulce, do meu canal Jaqueline Fan. O podcast vai estar nos dois canais, né? Tem o link da mentoria da Dulce aqui, tem o link do meu caderno de objetivos que eu vou deixar para vocês aqui. Nesse caderno de objetivos tem as instruções para você descobrir o seu propósito, criar seus objetivos, criar suas metas, fazer sua gratidão. Tem todo o passo a passo para você ter clareza daquilo que você quer. E eu falo disso lá no caderno. Então, tem aqui também. A gente vai deixar os links aqui. E se você quiser ouvir o podcast, né? Como eu faço direto no meu carro, eu vou ouvindo, tem lá no Spotify. Tá bom? É isso aí, gente. Eu tô estreando no Spotify. E você sabe que, bom, só para terminar aqui, o podcast estava no meu caderno de objetivos. Esse podcast estava no meu Uau! caderno de Olha que objetivos. E a Dulce está me lindo! ajudando aqui, ó, a realizar mais um objetivo da minha listinha. É isso aí, estamos nos ajudando mutuamente. E é isso, pessoal. Então, para vocês, nós desejamos muita clareza mental, mas não para, se coloque em movimento, que a clareza vem, né? E faça perguntas. E a gente espera ver você no próximo podcast. E já que a Vamos gente não amar. rodou a vinheta no começo, ela vai no final. É isso aí. Um beijo e até mais. Até o próximo podcast. Beijo! Até mais!